Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus mais um vídeo do nosso canal Observatório Científico. E hoje eu vou tratar de um tema importante. Sei que é importante para que a gente construa um pensamento ou a nossa opinião. Esse tema será a civilização ocidental. Então, eu não sei se vocês alguma vez na vida de vocês, ou na história, melhor dizendo, se já se perguntaram como foi a construção da nossa civilização. O que nos trouxe nossos direitos civis, constitucionais e nossos direitos de expressões. Então foi justamente dessa civilização que nós adquirimos esses direitos e também os nossos deveres. E, inclusive, alguns pilares importantes para que os direitos éticos e morais também da nossa sociedade tenham também muita influência sobre a nossa vida e a vida do outro também. Então vamos lá para esse tema. Desde quando nascemos, nossa sociedade já se encontrava estruturada para nos dar os nossos direitos como ser humano e também para nos proporcionar direitos à liberdade e à vida. Ela nos concede uma vida digna para que possamos viver com honestidade e em comum acordo com o próximo, sem ter que ferir o direito do outro. Essas características se constituem porque estamos inseridos em uma civilização construída milenarmente, a qual definimos como civilização ocidental. Dentro dessa civilização, a gente vai encontrar pilares importantes que vão contribuir com a nossa sociedade. Alicerces que vão contribuir para a nossa moral e ética cidadã. Vamos definir agora a palavra civilização. É o conjunto de características sociais, culturais, morais, artísticas e religiosas de uma determinada sociedade ou país. Uma civilização ela é formada por um conjunto de fatores que definem os costumes, o estilo de vida, as crenças, as leis, concepção moral e ética, manifestações culturais de uma sociedade. Através dessas características, uma comunidade pode ser medida se ela é ou não civilizada. Agora vamos ver o termo ocidental. É considerada uma parte do Ocidente ou uma civilização distinta, intimamente relacionada ao Ocidente e descendentes dele. Os países ligados a essa mesma civilização têm suas manifestações culturais distintas e diferentes uma da outra. Elas apenas conservam o mesmo alicerce que forma essa civilização. Agora nós vamos demonstrar os países que recebem a sua influência. Aqueles países que estão mais próximos dessa civilização, desses alicerces da civilização ocidental. Os países que recebem mais influência são a Austrália, junto com a Nova Zelândia, na Oceania, as Américas, que é a América do Norte e os países da América Latina, principalmente a Europa, que tem suas raízes dessa civilização. Agora vamos observar os aspectos principais dessa cultura ocidental, que relacionam esses países como eu falei anteriormente. Então, elas são baseadas nas culturas herdadas das antigas civilizações gregas e romana e na fé cristã. Essa cultura ocidental ela é estruturada em 3 alicerces: a filosofia grega, o direito romano e a moral judaica e cristã. Vamos começar pela filosofia grega. Tivemos uma grande influência da civilização da Grécia Antiga, pois foi ela que estruturou e deu base para a cultura ocidental. Os gregos possuíam uma forte tradição oral pautada nas narrativas dos mitos, o que dava conta de construir um pensamento coletivo e sua leitura do mundo. Então, a partir do final do século XVII a.C., surge a filosofia como a atitude de explicar o mundo de forma lógica e racional. Muitos dizem que foi propriamente um milagre o que levou os gregos até mesmo a filosofar. Mas outros também dizem que existiram fatores importantes para explicar essa situação.
Então, a filosofia da Grécia tem uma forte influência na nossa linguagem, na política, nos nossos sistemas educacionais, na filosofia, na arte e até na arquitetura moderna. Não é à toa que os gregos e seus filósofos são de grande importância para a nossa sociedade. Agora vamos para a moral judaica e cristã. Tradição judaica e cristã, ou somente judaica e cristianismo, é um termo genérico usado para caracterizar um conjunto de crenças em comum do judaísmo e o cristianismo, bem como a herança das tradições judaicas herdadas pelo cristianismo. Para explicar um pouco e até para a gente entender e se aprofundar mais nesse tema, é importante entender que o judaico cristão reivindica que o cristianismo é o herdeiro do judaísmo, o que toda a lógica do cristianismo como religião baseia-se no fato de que ele foi construído pelo judaísmo. Isso é fato. A maior parte da Bíblia cristã, na verdade, se torna da cultura judaica. Embora em ordens diferentes, sendo utilizado como material de ensino moral e espiritual de todo o mundo cristão. O que é importante para a nossa sociedade? É que, através das morais e éticas que essas duas religiões ensinam, estão baseadas a nossa sociedade. Nesse sentido, a religião se manifesta como um elemento formador do caráter social, pois, em muitos momentos, a moral aplicada à dimensão religiosa se aplica à esfera civil, influenciando, inclusive, a formação do direito constitucional. E, por último, o direito romano. O direito romano ele tem seus princípios na sociedade de Roma, da Roma Antiga, pois a civilização ocidental também foi construída diante esses direitos instituídos por Roma. Até mesmo os conceitos aparentemente complexos, que é o conceito da hipoteca e da fianças, encontraram suas raízes nas normas romanas. É por isso que alguns costumes romanos também influenciaram a nossa civilização, a cultura ocidental. Para dar conclusão a esse tema interessantíssimo, a gente observa que ao passar do tempo, com as grandes navegações que foram trazendo essa civilização e com a construção também da Europa, dos países da Europa, tivemos ali a Renascença, o Iluminismo também para criar força para estruturar a nossa sociedade. A gente começa a ver o quanto foi importante esses pilares e quanto é importante para o conhecimento, a tecnologia atual, da modernidade, também em questões espirituais, como a fé cristã, como ela também tem sido influencia muito no nosso dia a dia, e também observando esse contexto de direitos civis constitucionais. Todos esses pilares, todas essas bases que foram mostradas, não conseguimos viver sem nenhuma delas. É a minha opinião. E para quem quer formar sua opinião também, seja no meio político, religioso, espiritual, religioso, eu acredito que seja importante estudar bem esses 3 pilares. Então, pessoal, eu agradeço a vocês por acompanhar esse vídeo e gostaria que vocês dessem um like e se inscrevessem também no meu canal. Se acharem algum tema importante para a gente debater, que vocês também mostrem, me digam, que a gente vai construir um vídeo com bastante satisfação para vocês. Obrigado e até a próxima.